Olá, boa noite. Estamos começando uma live especial em comemoração ao aniversário de Rubem Braga. Hoje teremos um bate-papo com a Tatiane Cardoso, que é coordenadora da Casa dos Braga, e também com o professor e ator Roberto Farias de Oliveira. São as duas pessoas convidadas da noite de hoje para a gente bater um papo sobre Rubem Braga. Então vamos convidar já o nosso amigo, o Roberto Carlos, que já está aqui. E aí, Roberto? Ei, boa noite, Lucimar, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Seja bem-vindo. Só um pouquinho que só vou fazer aqui uns comentários e a gente já começa a conversar, tá bom? Show, obrigado. Valeu. Valeu. Isso. Bom, o Rubem Braga nasceu no dia de hoje, 12 de janeiro, em 1913, e dedicou a sua vida à literatura, a falar das coisas simples, desse mundo que ele viveu e conheceu. Eu fiz aqui um pequeno levantamento da sua história literária e um pouco da sua história de vida, mas eu desisti de falar para vocês, porque é fácil encontrar a história do Rubem, é só você pesquisar que você vai encontrar em inúmeros sites um pouco da história do Rubem. Mas eu fiz aqui um pequeno levantamento de alguns comentários de pessoas que viveram ou conheceram a obra do Rubem Braga e falaram alguma coisinha sobre ele. Eu acho que falar esses comentários, né, conhecer esses comentários, eu acho que é a melhor forma da gente entender um pouquinho quem foi Rubem Braga, né? Bom, então vamos lá. O Paulo Mendes Campos disse o seguinte: a obra de Rubem Braga, que ao conviver com o amigo, descobriu a crônica, que era o espaço livre do cronista, que usava para escrever poemas em prosa, para escrever poesias, contar histórias, fazer fantasias, fazer ensaio. É o que ele achava do texto de Rubem Braga. O escritor e jornalista José Castelo disse o seguinte: o cronista vai na contramão do jornalista. Ele está interessado naquilo que ninguém está interessado. Nas crônicas de Rubem Braga, são as pequenas coisas que viram temas, e não os grandes acontecimentos. Segundo o seu sobrinho do Rubem Braga, o Álvaro Abreu, Rubem Braga era uma pessoa taciturna, que costumava falar pouco e observar muito. Contudo, apesar do perfil introspectivo, o velho Braga também cultivava a fama de boêmio e mulherengo. Ele se transformava quando via uma mulher. Manuel Bandeira disse: põe também poesia nas suas crônicas, mas é o refúgio. Poesia barata, vulgarmente sentimental. A boa eles guardavam para os seus poemas. Braga, poeta sem oficina montada e que faz poemas uma vez na vida e outra na morte, descarrega os seus bálsamos e os seus venenos na crônica diária. Raquel de Queiroz, escritora famosa, disse: ele era o nosso mestre da crônica, o sabiá que sabia fisgar do trivial a dimensão humana da vida, com requintada simplicidade e sem exageros. Não terá substitutos, porque era especial. Haroldo de Campos, poeta, crítico e tradutor de poesia, disse: ele foi o criador da crônica moderna, e poucos conseguiram se mover com a graça, o virtuosismo e com a perícia de Rubem.
Milor Fernandes disse o seguinte: conheci Rubem Braga a vida inteira. Li Rubem Braga a vida inteira. Foi, sem dúvida, o ser humano que mais admirei a vida inteira. Bom, e terminando esses comentários sobre o Rubem, um comentário do próprio Rubem Braga sobre ele. Sou um homem quieto. O que eu gosto é ficar num banco sentado, entre moitas, calado, anoitecendo devagar, meio triste, lembrando umas coisas que nem valiam a pena lembrar. Isso é o que o próprio Rubem achava, pensava sobre ele mesmo. Então, eu acho que nesses pequenos comentários, né, Roberto, a gente consegue ter uma ideia de quem era, quem foi o Rubem Braga, não é? É verdade. A gente consegue saber também quem é Rubem Braga, né? Porque com todo o pensamento dele produzido, ele não pode ser era, ele tem que ser né? Isso é muito, muito interessante. Bom, para quem não conhece, acho difícil. Aqui, o primeiro convidado nessa conversa de hoje é o professor e ator Roberto Carlos. É um professor de muito tempo dando aulas em Cachoeiro, um ator que já fez inúmeros espetáculos, já apresentou bastante em nossa cidade, e ele vai contar um pouquinho sobre a sua experiência, sobre a sua vida com os textos de Rubem Braga. Roberto, a Casa dos Braga, antes de ser o museu, né, da Casa dos Braga, da família Braga, ele era a Biblioteca Pública de Cachoeiro. Foi por muito tempo a biblioteca da nossa cidade. Como é a sua relação com a Casa dos Braga? Bom, Lucimar, a minha relação com a Casa dos Braga começa mas muitos anos, nesse período quando você disse aí que era uma biblioteca, lá nos anos 80, quando eu fui estudar no liceu e descobri que Cachoeiro era muito mais do que até a Consolação, que é onde costumamente eu ia. E aí, quando eu me deparei, né, com aquela construção, já me encantei pela arquitetura, por ser uma casa imponente naquela rua, uma casa que atraía. E quando eu comecei a fazer o uso, né, do espaço da biblioteca para estudar, naquela época a gente ia para a biblioteca, levava o papel ao máximo, copiava tudo à mão, voltava 2, 3 dias para continuar fazendo essa cópia toda, enfim. Mas eu também descobri as estantes com os livros e aí a leitura veio acontecendo também dessa forma, né? Então, a minha relação com a Casa dos Braga foi sempre uma relação muito próxima por conta do que ela representava para mim. Eu, nesse período, com 16 anos, mais ou menos, para mim, ela representava muito mais do que ser apenas um lugar para estudar, né? Mas ela representava um lugar histórico. E aí eu comecei a me interessar pela história do Rubem Braga e conhecer um pouco mais dessa figura, porque eu acho que conhecer o espaço ajuda a gente a conhecer também quem é a pessoa. E aí foi uma relação de paixão. Eu sempre gostei muito de ler, e aí ali era um lugar de prazer mesmo. Okay. Ali morou, né, toda a família Braga passou pela casa, né, e né, em relação à literatura, a gente tem esses dois nomes, né, o Rubem Braga e o Newton Braga, né? E é engraçado que ali viveu esses dois grandes nomes da literatura cachoeirense, e a casa depois veio a ser uma biblioteca, né, que representa toda a história literária de uma cidade.
e agora é um museu da família Braga, né, que traz principalmente a história, essa história literária do Rubem e do Newton, né? Essa história da casa é muito legal, muito bonita, né? E quando você lê os textos do Rubem Braga, e você vai vendo determinadas coisas que ele vai falando que tem relação com a casa, né? No ano retrasado, 2019, a gente fez uma visita guiada por vários espaços públicos da cidade, fizemos inclusive com o Tiago, e quando a gente fez essa visita na Casa dos Braga, é incrível quando eu falo com as pessoas que quando faz uma visita a um espaço, você fazer isso com alguém que entende o espaço e te fala sobre ele. Porque você olha para aquela casa com outro olhar. Tudo tem um outro significado além daquilo que você está vendo. Então, isso foi fantástico, né? Foi preponderante. E depois, saber que essa casa, ela foi outros espaços e hoje passa a ser esse museu, é imperativo para a nossa cidade. Roberto, você como professor e como ator, né, trabalha com texto, né? A gente, tudo que conduz o trabalho de um professor e de um ator de teatro são textos. E aí, como foi o seu primeiro contato com o texto de Rubem Braga? Como que foi a sua relação quando você começou a descobrir tudo isso, todas essas informações, essas histórias contidas dentro das crônicas do Rubem Braga? Então, foi uma relação muito bacana, porque eu me identifico muito com essa linguagem do texto do Rubem Braga e me identifico muito com esse tipo de texto que ele é curto, mas mas é longo ao mesmo tempo, né? Ele tem uma extensão de tamanho assim que a crônica exige, mas a dimensão do alcance desse texto é muito grande, é muito grande. E uma das coisas que mais vamos dizer assim, que me fez apaixonar foi exatamente isso. O Rubem Braga consegue dizer as coisas mais profundas da forma mais simples, né? Então você disse assim, ele era boêmio, ele fazia isso. Você vê que o cara, ele era gente, como a gente, né? Mas quando ele pegava uma caneta ou fosse para a máquina para escrever, você via que ele tinha uma habilidade de transformar uma borboleta amarela, um ipê, uma planta, uma vizinha. Tudo era um motivo muito especial. Então, isso me encantou, principalmente pelo fato de ser uma escrita muito concisa, mas muito universal, muito profunda. Isso foi muito bacana, né? E como professor, eu sempre gostei de trabalhar com os textos do Rubem Braga e eu sou professor já há 32 anos, então trabalhei com primeira, quarta, com quinta, oitava, fundamental 2, esse negócio que hoje tem esses nomes assim. Hoje eu já tenho só o médio e o superior. Mas eu me lembro de trabalhar com os alunos, por exemplo, as crônicas do Rubem, muito mais como para saborear. Eu comecei a fazer assim, às vezes. Pessoal, vou ler um texto para vocês hoje e termino de ler o texto e dou aula. Para desvencilhar um pouquinho essa coisa de que todo texto vem 3 perguntas para responder. Entendeu? Então, eu acho que, às vezes, precisava de ter esse contato, né? Então, eu usava os textos do Rubem Braga para ilustrar a aula, né? Eu usei muitas vezes o texto Ela Tem Alma de Pomba, que é uma aula de dissertação, nos modos muito poético, mas que é muito bom de você entender como ele faz uma contra-argumentação para mostrar isso. Usei, para a gente se emocionar bastante, História Triste de Twin, que é um texto que no final a gente fala, né? O meu ideal seria escrever, é um texto que todo mundo que gosta, que gostaria de ler, de escrever, de ser escritor, por exemplo, deveria ler esse texto, né? E um que me fascina muito é A Outra Noite. Primeira vez que eu voei,
e que quando eu cheguei no aeroporto assim, e me veio, logo vem esse texto dele que, por cima dessa noite, toda, às vezes, nublado, escuro, tem uma outra noite maravilhosa lá em cima, com o céu estrelado, e a gente vai se encantando com todos os textos, né? É engraçado, eu não consigo definir muito essa questão do texto do Rubem, porque é um texto simples, é fácil de entender, fácil de pegar a mensagem, fácil de se emocionar com o que ele está dizendo ali, ou de ficar zangado, ou de ficar feliz, ou de ficar triste. Mas também ele é muito genial como é que ele consegue transformar essas coisas tão simples, tão básicas, em coisas tão legais, em textos tão lindos de serem lidos, né? Então eu não consigo entender. É um texto genial porque é simples porque é genial. Eu não consigo. É aquela história, né? O que nasceu primeiro, ovo ou galinha, né? É mais ou menos por aí. Não consigo definir direito o que é o texto do Rubem. Exato. Essa ideia, por exemplo, né, eu sempre falo assim para os alunos, a crônica, ela tem um antes e um pós-Rubens, né? Antes do Rubem Braga, a crônica tinha um formato. Quando o Rubem Braga começa a transcender a ideia do texto no jornal para essa coisa filosófica, existencialista, poética, e que dá aquela inveja, eu falo que é uma inveja boa, de sentido de, eu já pensei isso, por que eu não escrevi? Né? Aquela coisa de, até uma audácia na gente, às vezes. Mas, assim, é muito interessante porque esse jogo, né, que ele faz, e que capta mesmo, né? Ele faz com que você fique ligado. E uma coisa interessante, você não consegue ler uma. Se você ler uma, você vai virar a página, vai lendo a outra, vai lendo a outra, vai lendo a outra. Esse é um poder desse texto. Você é uma pessoa de muitos projetos. Você está sempre fazendo alguma coisa, inventando moda, está sempre participando das coisas que acontecem em nossa cidade. Já participou da Bienal Rubem Braga, que é um evento literário que acontece de 2 em 2 anos aqui em Cachoeiro, várias vezes, de várias formas diferentes. É um homem que faz projetos, realiza projetos. Como que... Fala para a gente um pouquinho de algum desses projetos que você fez que envolveu o Rubem Braga, os textos de Rubem. Divide com a gente um pouquinho dessa sua história de projetos. Então, como você falou, né? A gente tem uma experiência juntos, Lucimar, de ter trabalhado no Colégio Anchieta, né? No século passado. E nessa experiência, eu trabalhei, por exemplo, um projeto de ilustração das crônicas do Rubem Braga. Você tem que transformar numa imagem, né? Eu fiz um projeto uma vez que é chamado de... Eu acho que você vai se lembrar que eu fiz, que era um projeto que era um filme, que os meninos tinham que fazer um vídeo. E um dos grupos, ele resolveu filmar a história do alienista. Então, eles fizeram uma adaptação do Alienista do Machado de Assis. Não tem absolutamente nada a ver com o Rubem, mas tem a ver com a casa. Porque o vídeo que eles fizeram foi todo filmado na casa dos Braga. Porque a casa do alienista era chamada de Casa Verde, a casa de Horácio, casa dos loucos. E eles fizeram esse vídeo todo lá nessa casa, e diz que foi um tumulto, porque era biblioteca, os meninos tinham que enfim, eles conseguiram fazer lá, né? E aí tenho outros projetos, né, que ficaram silenciados no ano passado por causa da suspensão, né? E a gente, lá no IFE, estava fazendo um projeto já de
divulgação do Carlos Drummond de Andrade, que é o patrono da biblioteca, e a gente ia trabalhando com esses outros autores, fazendo intervenções na escola, porque eu também trabalho com arte, e a gente faria intervenções, a gente faria... não seria leitura e interpretação de texto, né? Mas seria transformação desse texto, por exemplo, em um painel, em uma performance. A gente estava nesse caminho. Infelizmente, a coisa ficou parada, mas os projetos vão acontecer, né? Então, aquela oficina de poesia mesmo que eu fiz na Bienal, né, que eram as poesias e a encadernação do texto, a gente vai voltar a isso agora só com crônica, com microcontos, e isso, o Rubem Braga, ele vai ser o cara que vai dar o pontapé, né? Porque ele tem o modo de produzir, ele tem o tom dessa produção, ele tem as diferentes temáticas para essa produção, então é fantástico. Que legal. Eu acho que a gente que trabalha com arte, que trabalha com educação, a gente vive inventando moda com esses projetos, né? E o Rubem, a história dele, os textos dele, amplia muito os nossos horizontes para ter ideias de projetos, né? E aqui em Cachoeira a gente tem a sorte que a gente tem a Bienal Rubem Braga, que traz para a comunidade cachoeirense essa oportunidade de conhecer muita coisa diferente, desenvolvido por artistas, por profissionais da cultura, e também os projetos desenvolvidos de literatura dentro das escolas, né, na área da educação, que isso é importantíssimo, porque se você não aprender, não acostumar, não conhecer o livro, a literatura dentro da escola, independente se seja lá nas séries iniciais ou seja na faculdade, a gente não vai ter adultos que gostam de literatura, né? Então, que é uma coisa fantástica para o dia a dia das pessoas, né? Eu não consigo entender como que a gente pode viver, uma pessoa pode viver sem ter esses momentos com a leitura, com o livro, não é verdade? É verdade. É interessante que a gente está hoje falando especificamente dessa produção do Rubem Braga, né? Hoje é o dia desse cara, né? Mas a minha pesquisa de mestrado eu fiz toda em cima da arte da cultura de Cachoeiro. E eu fiquei mais bairrista ainda do que já sou com relação a essas questões. Por quê? Porque Cachoeiro tem tanta gente boa no campo da arte, tanto que já morreu e que produziu e que está vivo, né? Que está produzindo também, tantas pessoas que têm seu nome conhecido internacionalmente, né? Que carece desse cuidado mesmo. Quando eu fiz essa visita guiada, eu fiz questão de levar os meus alunos à Casa dos Braga, à Casa do Roberto Carlos, ao Museu Ferroviário, a todos esses espaços, para que os alunos começassem a fazer uma leitura desses lugares também. Isso aqui é o que? É uma estação, mas só isso é muito pouco, né? Aí quando você entra lá e conversa e você vai vendo as coisas, você muda a visão que você tem daquele universo. Nesses tempos que a gente tem vivido de isolamento, né, o que seria de nós sem um livro, sem um filme, né, sem uma música? A novela tem uma hora que enjoa, porque estão repetindo novela já passada, né? Então, o livro ele vai ser o seu companheiro, porque você não precisa de plugar em lugar nenhum, não precisa de carregar em lugar nenhum, ele está pronto para ser consumido a qualquer instante, né? Então, há uma proposta muito importante nisso, que é você conquistar leitores, mas os leitores, principalmente, do que existe na nossa cidade. Olhar para essas coisas que existem, esses lugares históricos, essas personalidades históricas, e fazer uma leitura deles como elementos importantes para a nossa vida, né? Para nós de Cachoeira. Verdade. Importante mesmo. Bom, em Cachoeiro, a gente tem várias homenagens para o Rubem Braga, né? A gente tem bairro, a gente tem escola,
A gente tem a Bienal Rubem Braga e nós temos também o Teatro Municipal Rubem Braga, que infelizmente nesse momento está fechado por causa da grande enchente que teve em nossa cidade em janeiro do ano passado e afetou de forma muito drástica o Teatro Municipal Rubem Braga. E você, como ator, como pessoa que, junto comigo, estava na inauguração do Teatro Municipal, pisando naquele palco, qual é esse seu sentimento de ter estado no teatro na sua inauguração, de ter feito grandes apresentações dentro do teatro, de ter assistido outros grandes espetáculos no Teatro Municipal, e hoje a gente está, infelizmente, com essa carência e esperando a sua reabertura, porque a Secretaria de Cultura de Cachoeira está trabalhando com muita força para restaurar esse teatro. Em breve, se Deus quiser, ele vai estar reaberto, né? E como que você se sente com a sua história com o Teatro Municipal Rubem Braga? Rapaz, a gente começa a fazer... Eu começo a fazer teatro quando o teatro começa em Cachoeiro, o Teatro Rubem Braga. Você já começou bem antes de mim, não estou te chamando de velho, estou te chamando de experiente, né? Você já tinha o grupo, o Asdrubal também tinha um outro grupo, e quando eu começo a fazer o teatro, vem a inauguração do Teatro Municipal. E para mim foi um desafio e uma realização, assim, né? Porque uma coisa é você ir ao teatro. Você vai entender o que eu estou te falando. Uma coisa é você sentar lá. É tudo emocionante, né? Eu sou daquele tempo que a gente ia para o cinema e quando ia começar o filme, tocava uma música e abria a cortina e a luz ia apagando e a gente ia entrando naquele clima, né? Hoje não tem mais nada disso, apaga a luz, tirou essa magia, né? Eu sou do tempo do Cine Broadway, né? Me apresentei no teatro do Cine Broadway, que era Cine Teatro, né? Eu dançava com a Lucia Sampaio na época e a gente fez uma apresentação. Minha primeira experiência com o teatro, já era com teatro musical, foi essa. Depois eu volto e faço Quem Tem Medo de Itália Fausta, né? E outros personagens. E foi uma peça assim, que me deu uma segurança muito grande, uma certeza muito grande de que eu queria palco, mas eu queria educação. A educação me dava o alimento. O palco me dava a força para batalhar e continuar com esse alimento, entende? Então, eu tenho boas, perfeitas memórias desse tempo de atuar no palco. E você vai lembrar também que você foi um dos diretores de teatro, que além de eu estar no palco, eu fiz projetos literários dentro do Teatro Municipal por 15 anos, levando a escola, o IP, onde eu trabalhei, né? Você vai se lembrar que eu fiz um sarau no Colégio Anchieta, quando a gente era lá no Santo Antônio, ali, né? Se não me engano, no bairro. E eu sempre apresentava o palco para os alunos como um espaço, como eu apresento uma biblioteca, como um espaço sagrado, né? Porque depois que você passa pelo palco, quando você senta na cadeira para ser plateia, você assiste de outra forma. O seu nível de respeito, o seu nível de compreensão, o seu nível de entendimento do que a pessoa está fazendo no palco, ele fica muito grande. Porque a gente começa a entender que até para você falar um verso apenas no palco, aquilo te deu tempo de preparação, de luz, de maquiagem, de tudo, entendeu? Então, depois que você passa por esse processo todo, você observa que o modo de você encarar o teatro é diferente. É por isso que a gente trabalhava com aquele projeto A Escola Vai ao Teatro, que foi ampliando, e o objetivo maior, inclusive era o meu objetivo com os alunos, era formar plateia, né?
ensinar para os alunos, mostrar para os alunos como é que participa, né? Porque as pessoas hoje, elas querem tirar uma foto, elas querem fazer uma selfie, porque elas estão no teatro, mas elas parecem que foram para se ver, né? E não para ver o que está acontecendo no palco. E aí, né? Você sabe disso, que a gente já teve que parar espetáculo porque a pessoa... Uma coisa é você quebrar a quarta parede e todo mundo interagir com o espetáculo. Isso é fantástico. Você sabe isso quando você começa a cantar e a plateia canta com você. Quando você faz uma cena legal e as pessoas te aplaudem numa cena aberta, isso é muito maravilhoso. Agora, quando as pessoas extrapolam um pouco disso, é porque elas não entenderam ainda como é que é esse espaço. Então, os meus anos de atuação no teatro como ator e depois como produtor, né, como criador de eventos e produtor, para mim foi uma experiência muito grande. Foi tão gratificante que no ano passado eu comecei a fazer um outro mestrado. Estou fazendo um mestrado profissional em arte da cena, né, lá em São Paulo, e eu estou estudando sobre o teatro e educação, porque eu quero que isso seja feito com mais responsabilidade, com mais maturidade, entendeu? A gente que é ator, você sabe disso, você que dirige, você que escreve, você quer alcançar o seu máximo. E isso a gente tem que ter estudo, a gente tem que ter procura, tem que ter leitura, tem que ter busca, né? Não é pintar a cara e subir no palco e tá resolvido. A gente sabe que não é assim. Mas eu sou muito grato a tudo o que o Teatro Municipal me deu, de oportunidade, de reconhecimento, né? Por isso que hoje, quando você me convidou, essa semana a gente negociando, eu falei, professor e ator. Porque para eu falar de Rubem Braga, automaticamente eu me lembro do teatro e eu me considero ator, né? As pessoas às vezes me encontram e falam assim, eu lembro de você da peça tal, você que era a Fanta, você que fez não sei o que, o palhaço, entendeu? Então, isso é muito legal. A pessoa às vezes não lembra de você, mas ela se lembra da personagem. E isso é uma marca, né? E isso é uma marca, inclusive, quando a pessoa diz assim, a primeira vez que eu fui ao teatro, eu assisti uma peça sua. E isso é uma responsabilidade muito grande, né? Porque pode fazer com que a pessoa volte ou não. Então, eu tenho uma relação de muita gratitude mesmo com relação ao teatro e o maior respeito, né? Você sabe disso, a todas as pessoas que trabalham lá e sempre colocando os alunos para entender que toda produção que vai para o palco é um processo e não importa o que está acontecendo, tem que ser respeitado. Claro, com certeza. Esse um ano, né, 12 meses, ou 18, ou 20 meses que a gente vai estar ficando sem o Teatro Municipal Rubem Braga, vai fazer uma falta muito grande não só na parte da produção artística teatral da cidade, apesar de que a gente consegue fazer outras atividades em lugares alternativos, outros espaços menores, a gente consegue agora com a pandemia também fazer teatro via internet, né, de forma virtual, mas para a parte educacional dos alunos da escola, esses meses sem o Teatro Municipal, infelizmente, vai aí retardar um pouco esse aprendizado do ir ao teatro, né, do se comportar dentro de um teatro municipal, né, e a possibilidade de conhecer outras formas de artes, conhecer outras culturas que o teatro traz e contribui para popularizar entre as pessoas, né? Eu queria aqui fazer um agradecimento especial à grande amiga Felícia, que é da Academia de Letras de Castelo, que está aí com a gente participando, fazendo vários comentários ao longo da live. Um abraço para você, que é apaixonada pelo Rubem, apaixonada pela literatura, sempre presente nas atividades artísticas, culturais e na Bienal Rubem Braga em Cachoeiro. Um abraço para você, Felícia. Estou feliz de ver você aqui com a gente. Roberto, então, infelizmente, o papo está maravilhoso. Você uma pessoa de muita história, muito conhecimento.
como comentou aí a Fernanda, secretária de Cultura de Cachoeiro, que está aí com a gente também, é um homem de grande sabedoria. Né? A gente agradece imensamente a sua participação com a gente nessa conversa, trocando ideias, trazendo um pouco da sua história e compartilhando com a gente. Eu te dou aí um minutinho para você deixar uma mensagem, uma palavra final, e aí a gente volta conversando com a Tati, que é a coordenadora da casa do Rubem Braga, né? Quer dizer, Casa dos Braga. Está com você, Roberto, para se despedir. Lucimar, primeiramente quero agradecer o convite, dizer que eu sempre estou disponível para o convite de vocês, a gente tem uma parceria já de algum tempo. Quero dizer que fico imensamente feliz em saber que no dia do aniversário do Rubem Braga eu posso estar aqui para celebrar com ele. E quero lembrar que o meu aniversário é no dia do aniversário do Newton Braga, tá? Já fica aí uma deixa, ok? Agradeço a Sâmia, a Rê, a Fernanda, todo mundo que entrou aí, mandou elogios e beijos, dizer que é isso aí. No mais, obrigado pelo convite, estou à disposição. Valeu? Tá bom. Obrigado, querido. Até a próxima. Um prazer ter você aqui com a gente. Tá bom? Vou desligar aqui para poder chamar agora a Tatiana. Abraços. A Tati, para quem não conhece, ela é estudante do curso de História, também é escritora e já há algum tempo é a coordenadora da Casa dos Braga. Né? Tati, seja bem-vinda, é um prazer conversar um pouquinho com você sobre, nessa data importante do aniversário do Rubem Braga. Nós sabemos que a família toda, a família Braga é muito importante para a história de Cachoeiro. Todos eles, cada membro da família teve um pouquinho de participação na construção da história da nossa cidade. Então, todos são muito importantes. Mas hoje, especialmente, é o aniversário de Rubem Braga e assim nós vamos falar do Rubem. Dessa convivência que você tem com a casa, com os visitantes à casa, dos fãs de Rubem Braga especialmente, qual a importância que você vê do Rubem para esses visitantes? Bom, primeiramente, boa noite, Lu, boa noite, Roberto, boa noite para todo mundo. Então, Lu, eu costumo falar que cada visita na casa, cada pessoa que a gente recebe lá, é uma experiência muito diferente, né? É muito único, assim. A gente não tem um roteiro para apresentar a casa ou para apresentar Rubem, porque cada fã, cada admirador, cada um que vem com um carinho especial, ele traz Rubem representado de um jeito, né? Então, assim, ele já vem demonstrando pra gente essa importância e a gente aprende muito com eles, né? Nessa importância toda. Rubem é uma figura singular, né? A gente sabe da importância de toda a família, mas o Rubem é uma figura singular na casa, né? E quando se refere às crianças, por exemplo, a gente tem uma importância muito grande lá de trabalhar com eles, né? A educação patrimonial, a escrita literária, né? A escrita criativa, o sentimento de pertencimento que a gente tem muito nas crônicas de Rubem. Você está me ouvindo bem? É porque aqui eu acho que está dando algum delay. Não, tá, estou conseguindo. Picotou um pouquinho, mas eu estou conseguindo acompanhar a sua fala. Ai, que bom. Mas é isso, Lu, é essa importância que eu vejo, sabe? Principalmente informar, né, apresentar Rubem para quem não conhece, né, para os munícipes, para os turistas, né? Às vezes as pessoas vêm também pela arquitetura da casa, vêm por curiosidade, aí a gente já fomenta, né, já apresenta. E para os novos leitores, né, para as mentes pequenas, né, para as mentes menorzinhas, as criancinhas, né, que é essa importância de criar neles essa sensibilidade, né, pela leitura, pela cidade. Assim, essa live, ela faz parte de um projeto
de um projeto da Casa dos Braga, que é o Braganiano, que é um evento que acontece todo ano, né, nessa data, né, nessa semana, para comemorar esse aniversário de Rubem Braga. Já aconteceu várias edições, né? E esse ano, você acha que desse formato, né, online, por causa da pandemia, é tão importante quanto se fosse presencial, não é, Tati? Exatamente. O Braganiano ele vem acontecendo desde 2017, né? A Neuza foi a antiga coordenadora do Braga, ela teve essa iniciativa de estar criando, né, o Braganiano. E pandemia está aí, a gente tem que se adequar, mas não podemos deixar passar em branco, né? Demonstrar essa importância que Rubem tem para todos nós. É diferente, Exato. Né? A gente gosta de estar junto, de estar abraçando, mas não pode, então a gente se adequa, esperando que ano que vem esteja melhor. O Braganiano normal, nós recebemos as pessoas na casa do Rubem Braga. Dessa vez a gente está levando a história do Rubem, a história da casa, para dentro da casa das pessoas. Né? Nós só exatamente. Isso, Lu, exatamente. Dessa vez a gente está fazendo diferente, mas, né, mantendo aí a nossa tradição de estar celebrando a vida, o legado que Rubem deixou para a gente, né? Exatamente. Bom, eu sei, né, pelas suas postagens aí no Facebook, no Instagram, que você também é escritora e por isso você teve aí um texto que foi escolhido para um livro, né, de uma coletânea de textos, se eu não me engano, lá de Cariacica. Né? Como escritora e a pessoa que trabalha na Casa dos Braga, você teve influência de alguma forma do Rubem na sua escrita? Claro. A verdade, eu conheci Rubem muito pequena, né? Eu conheci Rubem na minha época de liceu. Né? Eu estudava no liceu, na parte da manhã, na parte de tarde eu ia para a Casa dos Braga, ali às vezes com pesquisa, mas na maior parte do tempo mesmo ali quietinha na biblioteca, pegava um livro, ia para a Paz da Poesia e ficava ali. E ali eu me encontrei com Rubem e Newton. Descobrindo a leitura, eu descobri a escrita. Né? Eu escrevo desde muito cedo, mas tudo engavetado. Não mostrava. E aí houve esse concurso de Viana, né? Foi feito pelo Marcos Bubac, que é presidente da Academia de Letras de Cariacica. E eu tive um texto meu selecionado para compor essa antologia. Alguns textos publicados no Caderno Pensar, de A Gazeta também. E estou caminhando. E Rubem tem uma parcela gigantesca em tudo isso, né? Eu escrevo por hobby, né? Mas gosto muito do gênero da crônica, às vezes um pouco de prosa, verso, mas mais o gênero de crônica. E Rubem foi importantíssimo nesse caminho todo. Eu costumo falar que a minha relação com a casa ela vai muito além do profissional, né? É uma relação muito, muito emocional. É uma coisa que eu trago desde pequena. Né? Visitava a casa, lia na biblioteca. E hoje eu tenho esse dever de passar o legado de Rubem a pessoas que estão na mesma situação que eu estava atrás, né? Estudante, buscando leitura, né? Com fome de aprender. Exatamente. Eu acho que o importante na vida, a gente tem que ter vindo a esse mundo, a esta vida, por algum motivo. Né? A gente não pode ter vindo aqui somente a passeio. Né? E eu acho que uma das coisas da nossa responsabilidade na vida é justamente isso que você falou. Repassar os conhecimentos, repassar as experiências. Né? Eu acho que se a gente não repassa aquilo que a gente aprende ao longo da vida, a gente não está deixando uma contribuição nessa vida, né? Então, isso é muito importante, é muito bonito, repassar os nossos conhecimentos, né? A nossa história. E como você falou aí,
né, dos visitantes da casa, você viu, você presenciou alguma coisa interessante, alguma relação, alguma história interessante de algum visitante com Rubem, com a casa, com os textos do Rubem? Até porque nós temos aí em um dos cômodos da casa o Rubem feito em papel machê por um artista de Campos, que foi confeccionada para a primeira Bienal Rubem Braga, lá em 2006, 2008. Então, você tem alguma história? Aconteceu alguma coisa que você acha que vale a pena comentar aqui com a gente? Dava para passar a noite contando tudo que acontece lá. É muita coisa, muita coisa. Mas, assim, duas coisas me impressionaram muito nesse tempo que eu tô lá. Um rapaz da Itália que veio visitar a casa e ele se emocionou ao ver uma peça que estava lá e começou a chorar, falando que lembrava da infância dele, né? E uma outra história muito curiosa que foi de uma moça do Rio de Janeiro, que ela fez um propósito antes de vir para a casa dos Braga. Ela queria conversar com o Rubem, queria que o Rubem respondesse. Então ela sentou ali onde a gente fica na salinha do boneco, né, na sala de projeção, e ela leu uma crônica quietinha lá e depois ficou lá uns 10 minutos sentada esperando o Rubem responder. Ela abriu o livro de novo, pegou uma outra crônica e aí ela estava satisfeita. Mas assim, eu achei muito emocionante, porque ela veio com esse propósito de conversar com o Rubem. É engraçado a gente comentar assim, né? Mas isso é muito sério, porque isso é muito bonito, né? Isso é muito sentimental. Isso faz parte da história dessa pessoa, dessa moça, né? Ela veio com um propósito, né? E a gente respeita muito esse sentimento dos fãs, né? Tanto dos fãs do Rubem, do Newton na casa dos Braga, tanto os fãs do Roberto Carlos na casa dele, assim como os descendentes dos ex-ferroviários quando visitam o Museu Ferroviário, né? Ou dos professores ou de alunos que estudaram, trabalharam no Palácio Bernardino Monteiro quando era escola. Então você tem esses sentimentos, né, com esses espaços, né? E isso é muito bonito, porque é a história da vida das pessoas, né? Então a gente respeita muito, né? É engraçado, é legal, mas a gente respeita muito isso, né, Tati? Sim, a gente respeita muito, né? E é muito bonito de se ver, né, Lu? É muito bonito. Né? Quando eu entrei na casa, ou quando o Tiago Neves, que foi quem me treinou na casa, foi me apresentar a casa, ele leu uma crônica que fica lá na parede, que se chama Oração. E é uma crônica muito bonita. E o Tiago me apresentando a casa, me treinando, ele lendo, ele começou a chorar e eu chorando junto com ele. Então, assim, é uma coisa muito emocionante mesmo. É verdade. Dessa questão de emocionante, quando nós, na época, eu já estava na Secretaria de Cultura de Cachoeiro, na época o secretário era José Carlos Dias, e aí teve o lançamento do livro Rubem Braga, um cigano fazendeiro do ar, que é uma biografia da história do Rubem Braga, escrita por Marco Antônio de Carvalho, que infelizmente faleceu antes do livro ser lançado, e a gente fez esse lançamento desse livro no Caçadores, né, Carnavalescos Clube, aqui de Cachoeiro, e o secretário de Cultura na época, o Zé Carlos, me deu de presente a biografia. E eu trouxe para casa, guardei na minha biblioteca, né? E assim como eu faço com todos os livros que eu compro, ponho na minha biblioteca. Porque eu acho que é o livro que diz para a gente o dia que ele quer ser lido, né? E aí, um tempo depois, eu procurando um livro para ler,
a biografia me chamou. Lucimar, me lê agora. E eu peguei a biografia e esse livro enorme de 600 páginas. Eu queria deixar aqui uma indicação minha para quem quiser conhecer Rubem Braga. Está aqui, leia esta biografia, fantástica. E eu tenho certeza que você vai conhecer o Rubem Braga. Você vai conhecer um pouco da história do Brasil através do Rubem Braga. A história de Cachoeiro, a história da educação, a história da cultura brasileira, a história da política brasileira pelo Rubem Braga. O Marco Antônio foi fantástico quando ele levantou toda essa história que envolve o Rubem Braga para contar esta biografia do Rubem Braga. Então aqui é a minha indicação para quem quiser conhecer um pouco mais de Rubem Braga. Vale a pena ser lido. Eu peguei esse livro e li, assim, se eu não me engano, foi 22 dias, porque eu fiquei louco pela essa história fantástica do Rubem Braga. Então está aqui minha indicação. Tati, desses visitantes todos que vão na casa, que fãs do Rubem, você lembra que algum deles comentou alguma crônica especial que gosta, que você poderia ler um pedacinho para a gente? Não precisa de ser a crônica toda, porque nós não temos muito mais tempo de live. Mas só um pedacinho para a gente, por favor? Lu, crônica, assim, temos inúmeras, né? Foram mais de 15 mil escritas por Rubem, então cada um chega com um gosto, uma que toca lá no fundo do coração de uma forma diferente. Mas acho que unanimidade é a borboleta amarela, né? É o símbolo de Rubem, é a que os fãs mais comentam. E eu separei um trechinho dela para ler para vocês. Posso, Lu? Claro, está com você a palavra. A minha borboleta. Isso que eu agora disse sem querer era o que eu sentia naquele instante. A borboleta era minha. Como se fosse meu cão ou minha amada de vestido amarelo que estivesse atravessando a rua na minha frente e eu devesse segui-la. Reparei que ninguém olhava a borboleta. Eles passavam devagar ou depressa, vendo vagamente outras coisas, as casas, os veículos, ou se vendo. Só eu vira a borboleta e a seguia com meu passo fiel. Gente, essa história da borboleta, ela é fantástica, né, Tati? Como que uma coisa tão simples, uma coisa tão comum, que é uma borboleta, né, voando, batendo asas, deu origem, se eu não me engano, a 3 crônicas lindas do Rubem, né? E a borboleta amarela é o símbolo da nossa Bienal Rubem Braga, né, que é a Bienal, não é somente uma feira literária, mas é um encontro das artes de Cachoeira, onde nós ligamos a escrita, a literatura com todas as outras áreas das artes, né? Trazemos grandes escritores nacionais para Cachoeiro e fazemos uma grande celebração, não somente de Rubem, mas da literatura e de todas as artes de Cachoeiro. E a borboleta amarela é o símbolo, né, dessa Bienal, né? Foi uma escolha muito bela essa que você fez. Obrigada, Lu. Isso. Você escolheu algum outro trecho ou só separou esse? Lu, vamos lá. Se você me permite, eu falei que todo mundo tem uma que guarda no fundinho do coração, né? Eu vou ler a minha, do meu fundinho do meu coração. Aqui a crônica de Rubem que eu tenho um apego, assim, né? Ela se chama A Lua e o Mar. A lua domina o mar. Quando a lua é cheia, a maré baixa vai mais baixo que nunca. A praia não tem palmeiras, e isso faz uma falta muito triste.
Nós possuíamos antigamente 2 coqueiros, que ficavam atrás das canoas. Em noite de lua cheia, suas folhas de prata verde dançavam na areia branca. Mas o capitão, em férias, gostava de fazer exercícios de tiro ao alvo. Atirou nas palmeiras, atirou no peito das 2 palmeiras irmãs. Elas, durante a noite, ainda agitaram suas palmas no ar e ainda reagiram contra o vento, mas a seiva do peito escorria pelos troncos longos. A bala do capitão poderia ter ferido aqueles troncos. As palmeiras nada sofreriam. Poderiam ter cortado a haste de uma palma. A palma despencaria dançando ao vento e o vento ainda arrastaria sobre a areia branca e solta. Até as folhas fossem enterradas na areia morena e molhada, mas o capitão atirou no peito da palmeira mais alta. E aí ele vai contando sobre o que aconteceu com as palmeiras, né, e como elas viraram 2 tronquinhos de amarrar rede, e quanto que isso chocou o coração dele, né? É uma crônica que eu tenho um apego muito grande. O simples, né? 2 coqueiros que ficavam lá, né? E Rubem tem essa sensibilidade de ver o quanta falta fazia, né? E aí ele cita também uma das paixões que ele tinha, que era o mar, né? O Rubem sempre, né, falava do mar, sempre, né, trazia o mar nas suas crônicas, nas suas histórias, né? E olha como falar de né, de coisas simples, né? Mar, lua, árvore, né? Como diz o Alberto Helena Júnior, que é um jornalista, não apenas pela leveza de sua pena, da qual pingava sempre a gota inevitável da nostalgia, mas pela clareza de seu canto. Um texto enxuto, desprovido de artifícios, porém tocante, sobretudo quando falava do seu assunto preferido, a falta de assunto. Ótimo! O Rubem tinha essa coisa de pegar essas coisas tão simples, tão básicas do nosso dia a dia, como uma borboleta voando, né? E fazer disso aí um texto maravilhoso, uma crônica linda, né, Tati? Isso. E de uma sensibilidade magnífica. Magnífica. Bom, Tati, está dando o nosso tempo, nós vamos encerrando a nossa live de comemoração ao aniversário de Rubem Braga, mas antes eu queria agradecer muito a nossa secretária de Cultura, Fernanda, que está aí com a gente, participando conosco, fazendo os comentários ao longo da live, uma pessoa, uma pianista, mas amante também das artes. Gostaria de agradecer, como já falei, a Felícia, da Academia de Letras de Castelo. Queria agradecer também ao Danilo Monjardim, que tanto é do Instituto Histórico e Geográfico de Cachoeiro, como do Arquivo Público Municipal de Cultura, que nos ajuda em cuidar de toda essa parte técnica das nossas ações aí. A Secretaria de Comunicação da Prefeitura, que também nos ajudou na divulgação dessa live. A todos que participaram, que entraram no nosso Instagram do Instituto, e aí comentaram, conversaram, trocaram várias mensagens. Muito obrigado pela participação de todos. Um obrigado especial ao professor Roberto, a você, Tati, coordenadora da Casa dos Braga, por participar conosco dessa comemoração do Braganiano 2021. Né? Não é uma comemoração presencial, mas é uma comemoração virtual. É o que nós podemos fazer com grande carinho, com grandes sentimentos, com grande amor ao Braga e toda a sua família, né? Família que está sempre presente com a gente, né? Sempre compartilhando pensamentos, compartilhando ideias, sempre ajudando a tomar conta da casa, né? Então, obrigado especial à família Braga, a todos vocês que estão sempre com a gente, nos apoiando em nossas ações
em comemorar o aniversário, o trabalho, a memória de um dos membros da família Braga. Muito obrigado pela presença de todos, foi um prazer estar aqui com vocês. Tati, te dou aí um minuto para você, é o que nós temos para você se despedir, fazer algum comentário, fazer algum convite para visitar a Casa dos Braga, como é que está funcionando a casa nesse momento de isolamento social, e aí você encerra para a gente a sua participação. Ok. A casa está funcionando, né, de meio-dia às 6, segunda a sexta, tomando todas as precauções, né, por conta da pandemia, mas nós estamos atendendo. E eu quero agradecer, Lu, né, obrigada pelo convite para participar da live, dizer que, mesmo sendo um braganiano diferente, né, ele não podia deixar de acontecer de forma nenhuma, e dizer que eu estou muito grata, muito honrada, e para encerrar, vamos de crônica, né? Só mais um trechinho, se der, vamos lá. É extraordinário que eu esteja aqui nesta casa, nesta janela, e ao mesmo tempo é completamente natural. Parece que toda a minha vida fora daqui foi uma excursão confusa e longa. Moro aqui. Na verdade, onde mais posso morar se não em minha casa? É verdade. Onde que nós podemos morar se não for na nossa casa? O Rubem foi muito feliz quando ele deixou isso escrito, né? Deixou isso registrado. Aquela história de a gente sempre ficar desejando a grama verde do pasto vizinho, a gente pensa da nossa casa. A nossa casa é o melhor local para a gente viver, né? Assim já dizia Dorothy em Mágico de Oz, né? Não há lugar como a nossa casa. Né? Então, né? Fomos de Rubem a Dorothy. A Dorothy, que passeio! Mas isso mostra a importância que a gente tem que ter com a nossa casa, com a nossa história. Seja a nossa casa onde nós moramos, seja a nossa casa, a nossa cidade, Caxias do Pimirim. É lindo ser apaixonado pela nossa cidade. Problemas nós temos em todas as cidades de todos os países do mundo, né? Mas a nossa cidade, a nossa casa é nossa. É deles que a gente tem que cuidar e amar, né? Então, encerrando aí, mais um obrigado pela participação aí da Márcia Levi, também membro do Instituto Histórico e Geográfico Cachoeiro, e a todos os outros participantes e membros da Secretaria Municipal de Cultura, aí, que eu vi aí participando, comentando, o Gilve, coordenador da Casa do Roberto Carlos, que também está aberta com todas as suas formas de segurança nesse momento de pandemia, mas também pode ser visitada. Obrigado, Tati. Obrigado a todos. Um beijo no coração de todos e até uma próxima. Até, um abraço. Tchau.